Olá, tudo bem? Esse vídeo tem por objetivo oferecer uma explicação para a primeira lição do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Então, inicialmente, eu vou começar lendo a lição inteira e depois eu vou partir para algumas explicações que eu vou dar as fontes para vocês no link abaixo no vídeo. Lição número 1. Livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Agora, olhe vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Essa mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Esse pé não significa nada. Essa caneta não significa nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que estas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que tu vês. Ao praticares a ideia do dia de hoje, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia do dia de hoje. Cada uma das 3 primeiras lições, tanto a de hoje, a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, não deve ser praticada por mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável e de lazer é essencial. Então agora eu vou passar para a explicação da lição 1. Nada do que eu vejo nessa sala, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa algo. Ou significa coisa alguma. Esta é a primeira lição de Um Curso em Milagres. Num primeiro momento, essa lição pode parecer muito estranha e completamente imprecisa, quer dizer, equivocada. Deve-se entender que as lições de Um Curso em Milagres foram previstas para serem feitas ao longo de um ano, uma por dia, durante todo o ano. A lição número 1 está prevista para cortar o sistema de pensamento antigo do ego negativo. As demais lições foram previstas para construir um sistema de consciência de acordo com o pensamento do Espírito Santo, ou um sistema de consciência crística. Nenhuma lição em sua inteira vida espiritual será mais importante do que aprender tudo sobre o sistema de pensamento do ego negativo e substituir esse sistema de pensamento pelo sistema de pensamento do Espírito Santo ou pelo sistema de pensamento da consciência crística. Isso se deve ao fato de que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, sentimentos, emoções e comportamentos. Se nós não aprendermos a sermos corretos conosco mesmos, qualquer relacionamento em nossa vida, incluindo o nosso relacionamento com Deus,
ficará manchado e contaminado pelo ego negativo. O que é chamado de ego negativo em O Curso em Milagres não guarda relação com o conceito de ego que é praticado pela psicologia. O conceito de ego do Curso em Milagres é um conceito muito particular, ok? A palavra ego é utilizada de diferentes formas pela nossa sociedade e em diferentes grupos espirituais também de diferentes formas. Para que se evite a confusão e para que um número maior de leitores possa falar sobre o que eu estou relatando e não cair na armadilha da semântica, eu fui conduzido pelo Espírito Santo para utilizar este termo um pouco melhor definido pelas razões já mencionadas. Em Um Curso em Milagres, o ego negativo é chamado de ego. Ambos os termos significam exatamente a mesma coisa e um termo não é melhor do que o outro. Então, ego, para o Curso em Milagres, é igual a ego negativo. O objetivo da lição inicial é ensinar uma verdade profunda. Ensinar quer dizer que nada que alguém veja tenha real significado. Essa lição nos ensina que o mundo é neutro e que o significado que ele tem para nós deriva dos pensamentos que nós projetamos nele. Nós não vemos simplesmente com os nossos olhos físicos, nós na realidade vemos com a nossa própria mente. A maioria das pessoas pensa que as coisas externas, pessoas ou acontecimentos, as levam a pensar ou sentir de uma determinada forma e, em consequência, agir em consequência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E essa é uma ilusão. Isso é uma ilusão e é isso que o curso procura ensinar aos seus alunos. Essa lição inicial tem por objetivo nos ajudar a quebrar o antigo sistema de pensamento do ego, que nos coloca sempre no lugar de vítima. Nós somos sempre o sujeito que recebe o que está acontecendo do lado de fora, ok? É isso que o nosso ego nos diz. Nós estamos à mercê do que a vida nos traz. Nós estamos à mercê do que a realidade nos traz. Isso não é verdade. É o que ele aqui chama de consciência de vítima do ego negativo. E o objetivo da lição é nos mostrar que a vida não é nada mais do que uma extensão e uma projeção dos nossos próprios pensamentos para o mundo. Então, o que acontece? O que nós vemos na realidade são projeções a respeito dos nossos próprios pensamentos. Explicando um pouco mais essa lição. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Na verdade, o que eu vejo tem o significado que eu atribuo àquilo que eu vejo. Então, por exemplo, se eu amo gatos e eu estou passando na rua e vejo um gato atravessando a rua, eu vou ficar muito feliz, eu vou me sentir muito bem e eu vou, talvez, querer interagir com o gato. E isso vai me deixar feliz, isso vai me dar prazer, isso vai me dar uma sensação de bem-estar e talvez isso torne o meu dia muito melhor. Em contrapartida, se eu odeio gatos, o gato vai me trazer uma sensação de medo, de pânico, de nojo, de desprezo e talvez ver o gato, encontrar com o gato e eventualmente ser forçada a interagir com o gato vai me trazer sensações ruins e pode eventualmente estragar o meu dia. Então vocês percebem aqui que o gato em si, ele é neutro. A sensação que eu tenho em relação ao encontrar o gato varia em função do significado que a minha mente atribui ao gato. Por isso, nada do que eu vejo significa coisa alguma. O que eu vejo, na verdade, não tem significado em si, não tem um significado per si, tem o significado que eu estou projetando sobre aquele evento, aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação.
ok? Então essa é a essência do exercício, é trazer para o estudante uma nova percepção. Os exercícios do curso em Milagres, eles sempre vão buscar trazer para o estudante uma nova percepção da realidade que está acontecendo com ele, seja ela boa ou ruim, dentro dos nossos conceitos de dualidade. Então, à medida em que o estudante percebe que nada do que ele vê tem significado algum, ele pode então começar a se distanciar da observação dele, se distanciar desse objeto e começar a perceber que dentro da mente dele existe uma projeção e que é essa projeção que ele coloca para fora e, digamos assim, atribui aquele fato, aquele objeto, aquela coisa, aquela situação, aquela pessoa, ok? Então essa é a ideia central desse exercício, é mostrar que é a sua mente que está atribuindo alguma coisa àquilo que você está vendo. Vou continuar com a explicação, com algumas notas aqui, de um livro que eu gosto muito, sobre o primeiro exercício. Então ele sugere assim: faça o exercício e observe a sua reação a essa ideia, a ideia que o curso está propondo. Se você faz com determinados itens, por exemplo, com uma pessoa, ou com um objeto, ou com uma situação, esses itens, eles vão evocar sentimentos diferentes, reações diferentes. Isto é, se eu penso, essa caneca não significa coisa alguma, como eu me sinto? Ou se eu penso, essa pessoa não significa coisa alguma, como eu me sinto? Essa é a proposição dele. Porque é mais fácil ter essa percepção com algumas coisas e mais difícil com outras. Porque é mais fácil acreditar nessa sentença com algumas coisas do que acreditar nessa sentença em relação a outras coisas. Então, nada do que eu penso a respeito dessa garrafa significa coisa alguma, mas nada do que eu penso a respeito daquela pessoa significa coisa alguma. É mais difícil. Então ele nos exorta a que nós percebamos qual é a diferença de sensações quando escolhemos diferentes objetos de percepção. Apenas note a sua resposta e siga adiante para o próximo item. É a sugestão dele. Se alegre com a experiência e pare de julgar se você está fazendo isso certo ou errado, se você está obtendo a resposta certa. Certa ele coloca entre aspas. Simplesmente vivencie essa experiência, sinta essa percepção. Alguns estudantes podem ter a noção de que nada do que você vê significa coisa alguma. Eles podem ter uma percepção bastante perturbadora com essa ideia. Se você vê uma foto de uma pessoa que você ama, muitas emoções vão ser trazidas à tona. Como assim? Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Isso pode ser muito perturbador. Como essa fotografia pode ser sem significado? Entretanto, se uma outra pessoa observasse a mesma fotografia, a mesma fotografia das pessoas que você ama, mas com as quais ela não tem nenhum envolvimento emocional, então essa percepção, o exercício com essa fotografia seria muito diferente para essa outra pessoa que não está envolvida afetivamente e emocionalmente com as pessoas que você ama. Portanto, você está envolvido. Elas teriam uma reação inteiramente diferente. Então vejam, a fotografia é a mesma. Por que uma reação diferente? Porque as mentes são diferentes. Então o que as mentes projetam sobre a fotografia é diferente. E essa é a essência da lição número 1 do livro de exercícios de um curso em milagres. Por quê? Porque cada observador tem uma relação diferente
com aquela fotografia em questão, então é a própria mente do observador que está atribuindo um significado à fotografia. Desta forma, o que você percebe? Que o mundo que você observa, o mundo que você percebe, o mundo da sua percepção, ele é seu e ele não reflete uma realidade única. Porque o mundo que o outro vai perceber, o cidadão que está aí do seu lado ou na sua frente, é diferente do seu. E muitas vezes pode ser completamente diferente do seu mundo. O mundo que você observa é um mundo de percepção e não um mundo de realidade física. Isto é, o mundo que você observa, ele não está separado da mente do observador. O mundo que você observa é uma consequência da sua mente. É uma consequência da sua mente projetada sobre ele. A percepção requer a crença na separação, né? E o curso vai falar muito disso. Percepção implica que hajam um observador e um observado. Um observador é alguma coisa para ser observada. E essa dualidade, essa separação é que jazem sob tudo aquilo que nós vemos, sob a realidade que nós percebemos, essa separação. Um observador e algo para ser observado. E aí ele faz uma pergunta muito provocadora. E se não houver nada para observar? Como seria? E se tudo que você observa fosse parte da sua mente? Como seria você perceber isso? E é essa percepção que o livro quer trazer para você. É essa percepção, melhor dizendo, que o exercício quer trazer para você. É a sua mente que empodera o objeto com qualquer significado que você dê a ele. Então, o gato é fofo, é a sua mente que está empoderando o gato de fofura. O gato é nojento, é a sua mente que está empoderando o gato da sensação de desagrado, de nojo. Isso traz uma outra questão. Se houver árvores caindo e ninguém escutar o seu som, o som da sua queda, então essa árvore vai fazer um som? E essa resposta é muito clara, é não. Porque o som, para que você ouça um som, é necessário que exista uma interação entre a vibração do ar com o ouvido de alguém, né? Com o receptor, né? Então, o som, ele é um produto entre um emissor e um receptor, né? Profundo isso, muito profundo, é quase budista. Então, é a sua interação com o mundo tal qual você o percebe que dá a cada item o significado que você atribui, né? O significado que aquilo tem para você, na verdade, é o significado que você está atribuindo àquilo. Uma rocha pode ter existido por milhões e milhões de anos, até que alguém escolha colocar a sua consciência na existência daquela rocha e observá-la. Então, os milhões de anos durante os quais aquela rocha existiu sem ser observada, eles só passam a ter um significado no momento em que alguém desenvolve algum tipo de relacionamento com aquela rocha. No momento em que alguém percebe a existência daquela rocha, ou eventualmente percebe que ela está ali há milhões de anos. Então ele faz outra pergunta muito provocadora. Quem é que está realmente no controle sobre o significado daquilo que está sendo observado? Quem é que está no controle? É a nossa mente. Essa é a resposta. A sua mente está no controle daquilo que você observa, daquilo que você percebe, de como você observa, de como você percebe a realidade.
nesse mundo de percepção individual particular, é o objeto ou o observador que dá ao objeto o significado que o observador entende que é real? Outra pergunta provocadora. E por fim, uma última pergunta. Será que o observador e o observado devem estar de acordo sobre o significado, qualquer que seja, que cada um deles percebe ser verdadeiro, ou eles poderão estar em desacordo? Essa é uma outra pergunta muito provocadora, que a lição número 1 de Um Curso em Milagres deixa para a gente refletir. Na minha experiência com a prática desse exercício, esse exercício para mim, quando eu comecei a fazer os exercícios, ele foi muito difícil, né? Nada do que eu vejo significa coisa alguma, muito difícil, muito difícil. E começou a ficar mais fácil na medida em que eu percebi que eu estava desenvolvendo um distanciamento da minha mente em relação àquele objeto, né? Então é muito interessante que ele começa no perto. Esse óculos não significa coisa alguma, esse mouse não significa coisa alguma, esta mão não significa coisa alguma, aquela porta não significa coisa alguma, aquela pessoa longe não significa coisa alguma. E aí você vai começando a perceber que é possível ter um distanciamento entre a sua mente e o que a sua mente observa. E chega um momento em que você começa a observar a sua mente observando. E é aí que você chegou na consciência do observador. E essa é uma consciência meditativa. Essa é a consciência que vai te trazer paz ao longo da prática dos exercícios e que vai trazer para você a desidentificação do ego, a desidentificação de que você é um corpo, como ele vai falar muito ao longo das próximas lições. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição para a sua prática com os exercícios de Um Curso em Milagres. E eu espero, assim que possível, estar preparando outros vídeos para os próximos exercícios. Obrigada a você por ter assistido.